Bem-vindo a mais um vídeo. Está decorrendo de 1 a 4 deste mês a fase final da Taça de Cabo Verde em xadrez, em que 8 jogadores disputam então esse título. Os 8 que foram apurados para esta fase final já começaram de modo automático nos quartos de final, cujo emparceramento foi feito por meio de sorteio. Para cada emparceramento são disputadas 2 partidas, sendo que um jogador joga com as peças brancas e com as peças pretas. Se houver o empate, então tem mais rodadas de desempate. O ritmo é de 90 minutos e 30 segundos de incremento a cada lance e o vencedor de cada emparceramento transita para as meias de final. Neste momento estão decorrendo as meias finais. A partida que veremos hoje foi realizada nos quartos de final entre David Mirula e Carlos Mões, e o vencedor desta partida também transitou para as meias finais. Então vamos à história deste embate agora. De brancas estava Carlos Mões, que optou pelo peão da dama e enfrentou a defesa índia do rei do David Mirula. C4, lutando pelo centro, G6, cavalo C3, G7, E4, D6, já buscando por uma ruptura. Na Índia do rei, as pretas deixam as brancas construírem este centro de peões para depois poder atacar por meio das rupturas E5 e C5. Seguiu H3 e Roque, assim completando o desenvolvimento na ala do rei. Seguiu F4, o Carlos Mões quer evitar a ruptura E5, mas o David Mirula não se importou em gambitar um peão ao custo então dessa ruptura temática. Porém, após o F por E5, D por E5, o Carlos Mões não aceitou o gambito, preferiu avançar o peão. Porque se tivesse ganho este peão, teria que jogar com o rei no centro, porque o Davi capturaria a dama e o Carlos não poderia retomar de cavalo, porque o cavalo defende o peão atacado pelo cavalo. Então seria forçado a retomar de rei e assim jogar com o rei no centro. Por isso então o Carlos Mões preferiu avançar este peão. Seguiu cavalo H5. Agora o Davi deixa de pressionar o peão de E4, abrindo a diagonal para a entrada da dama. O Carlos não se impressionou, seguiu desenvolvendo, cavalo de G2, mas chegou o dama H4 e não tem jeito, vai ter que jogar mesmo com o rei no centro. F5, com o rei no centro, é importante então abrir linhas. Por isso veio dama E1, Carlos Mões quer porque quer trocar as damas e assim aliviar essa pressão. O Davi, é claro, não pode trocar as damas porque está em boa posição de ataque com o rei adversário no centro. Seguiu E por F5, G por F5 e neste momento Carlos Mões, se aproveitando da dama indefesa, cometeu este erro, já que Davi não pôde capturar este cavalo. Porém, não contava com este intermediário dama G5 cheque, porque mesmo saindo do cheque atacando a dama, tem o dama G3 que mantém o cavalo atacado, propõe a troca de damas, porém o Davi retoma a dama atacando a torre. Portanto, não tem jeito,
Carlos Mões vai ficar em desvantagem. Vai perder uma peça, então o Carlos Mões optou pelo bispo E2, que ataca o cavalo solto, mas o Davi captura o cavalo atacando o outro cavalo. Então não dá para se desfazer da desvantagem material. Foi então um erro tático o cavalo D4 e agora a vantagem é claríssima do Davi Mirula. Em desvantagem material, Carlos Mões não quer trocar peças, fez o cavalo B5 e seguiu o D3 cheque. Agora o Carlos não pode capturar o cavalo, mas sim o peão. Cavalo A6, com vantagem material, Davi Mirula prioriza o desenvolvimento ao invés da troca de damas. A3, C6, D por C6, B por C6. E o cavalo atacado volta para C3, cavalo C5, com ataque no bispo, que vai para E2, voltando a atacar o cavalo. E neste momento então, Davi Mirula trocou as damas e defendeu o cavalo para G3. Bispo F3 atacando o peão, cavalo de C E4 que defende o peão e propõe mais troca de peças. Mas antes veio bispo F4, B7, cavalo E2, trocarão os cavalos em E2, torre de A E8, torre de A E1, dobrando na coluna E, cavalo F6, bispo G5 e trocarão as torres em E2. Torre E8, propondo mais trocas e o Carlos Mões não quer trocar as torres. Cavalo E4, procurando criar um peão passado, bispo por E4, F por E4. Agora, para além de ter uma peça inteirinha, Davi tem um peão passado. Torre D7, Carlos Mões invade a sétima fileira com ataque no bispo. Então, bispo C8 atacando a torre. O Carlos poderia capturar o peão de A, mas optou por torre C7, que ataca o peão de C. Veio o bispo F5, que ameaça avançar o peão com descoberto. Então, rei D2 saindo do descoberto, além de se aproximar do peão passado. O Davi captura o peão de B2 e o Carlos captura o peão de A7. Bispo D4 atacando a torre, que vai para A5, atacando o bispo. Torre E5, que defende o bispo, ao mesmo tempo propondo a troca de torres, que foi recusada pelo Carlos Mões. Torre A8 cheque, rei F7. Seguiu G4 atacando o bispo. E o Davi não defendeu a peça, fez o E3 cheque. E depois do rei E2, o Davi Mirula usa da tática para ganhar um peão limpinho, porque com o cheque ele força ao H por G4, mas caiu o bispo de G5 e assim o Davi consolida a sua vantagem. Seguiu rei F3, defendendo o peão, torre C5 atrás do peão de C, torre A7 cheque, rei G6, torre A4 agora defendendo o peão. Torre E5 visando dar suporte ao avanço do peão passado, então rei E2 bloqueando o avanço deste peão. Só que veio o rei G5, torre B4, o Davi não capturou o peão, fez o bispo C5 atacando a torre, que vai para B7, e agora veio o torre E7 propondo a troca de torres, que foi aceite pelo Carlos Mões, porém não terá mais contra-jogo porque o Davi conta com uma peça inteirinha. Então, nesta posição, Carlos Mões abandonou esta partida, confirmando então o triunfo do Davi Mirula nesta partidaça. Com isso, o confronto ficou assim: Davi Mirula 2,
Carlos Mões 0. Portanto, Davi Mirula apurou-se para as meias finais. No outro confronto, Gil Teixeira eliminou o Emanuel Gomes, também por 2-0. Já a Célia Rodrigues eliminou o Luiz Rocha por 1,5-1,5, enquanto o Marlon Almeida eliminou o Davison Pina por 2-0. Então, Davi Mirula, Gil Teixeira, Célia Rodrigues e Marlon Almeida se apuraram para as meias finais e assim o campeão será definido dentro desses 4 competidores. A partida que acabamos de ver contou com 83,8% de precisão para Davi Mirula e 77,7% para Carlos Mões. Os dois acertaram muitos lances bons. Teve 3 erros para Carlos Mões contra 1 erro do Davi Mirula, sendo o erro decisivo então aquele cavalo D4 se apoiando no tema tático do peão cravado, porém levou então aquela sequência de lances acertados por Davi Mirula que resultou em vantagem material que acabou sendo decisiva. E assim então termina esta análise da partida referente à Taça de Cabo Verde e torcemos por belas partidas e que vença o melhor. Para hoje é tudo, até ao próximo conteúdo.